Então, lembrando que essas 6 soluções, e eu vou passar por cada uma delas aqui, juntos, tá? Que nós podemos dar para o nosso cliente, que é comprar o carro dele, vender para ele, trocar o carro dele, repassar o carro dele, que assim, o cliente ele não pode ser abandonado hora nenhuma, em momento nenhum. Ele tem que entender que ele chegou em você, ele a partir daí ele não precisa ir mais outro lugar. E você vai construir essa confiança com ele a partir do tempo do lead também. O outro ponto, lista de desejo. Isso aqui eu vou mostrar dentro do sistema do Revenda Mais, e eu percebi que algumas lojas aqui, elas exatamente estão utilizando. Então, eu resolvi usar esse exemplo, só que você pode fazer de um outro formato, mas tem que fazer funcionar. E isso também é a partir do tempo do lead. E o outro ponto é a consignação, que ela pode ser digital e física. Então, o Luiz aí, em algum momento, a gente trabalhou junto, né, Luiz Fernando? Onde a gente estava trabalhando a consignação aí, e assim, eu já vendi carros dele, né? Exatamente porque a gente simplesmente tinha uma consignação digital. E também a física, que funcionou muito bem. Então, quanto à questão do lead time aqui que eu estou falando, é para a gente não ter aquela sensação de segurança quando o cliente diz que vai na loja. E aí, para quem fizer sentido aí, eu quero que você pense da seguinte maneira. Imagina que você tem um compromisso comigo, igual agora, né? Semana que vem, terça-feira que vem, a gente tem compromisso junto de novo. Agora você imagina, se eu só deixo para falar com vocês e fazer contato com vocês quando for no dia, ou então se essa semana inteira que a gente passou junto, a gente não tivesse contato nenhum. Vocês iam lembrar? Fala a verdade. Será que você não ia esquecer? Ou fala assim, caraca, e hoje é quarta, que dia mesmo o negócio do Luiz? Entendeu? Isso que acontece com o cliente também. Eu tenho observado, entrei em contato com alguns, o que acontece? Pô, hoje, que dia que você falou com o cliente? Quantas vendas tem? O que está faltando para bater o martelo e tal? Aí o que a pessoa diz? Ah, faltam, como é que fala? O cliente vai vir sábado de manhã. É. Quando você falou com ele a última vez? Ah, foi quarta. Quarta-feira foi. Mas está tudo certo, que é o dia que ele trabalha e tal, que a gente conversou, que a gente entendeu. E aí, tipo assim, fica aquela falsa segurança de que vocês irão encontrar o cliente, sendo que o cliente já recebeu outras informações e outros itens. Aí o que acontece no sábado? Ele não atende o telefone. Então, isso aí é o espaçamento que a gente dá e o esfriamento que a gente dá. Lembra que eu falei na semana passada exatamente sobre a conexão que a gente tem que manter e a venda que a gente virou de uma médica? O que ela falou quando a gente não tinha entendido exatamente o que ela queria? Ela disse, de forma clara, que ela ia pensar ou que ela tinha desistido da compra. Quando a gente entrou na negociação, virou o jogo. E por que isso aconteceu? Porque ela criou de verdade confiança no nosso trabalho, a gente conseguiu aumentar o desejo dela. Então, igual essa semana eu fui conversar com o Luiz Alberto, né? E ele fechou uma venda de um cliente que está fora da cidade dele. Aí, tipo assim, pô, mas como que fechou o negócio com ela? Ele conseguiu elevar e aumentar o desejo. Então, pega essa, anota aí. O cliente que está agendado com você, enquanto ele não foi, você vai continuar alimentando ele, inclusive de vídeos mostrando o carro. Então, por exemplo, você está com um cara para poder... Hoje é quinta. O cara falou, ó, sábado eu vou aí. O primeiro item, você tem que estar com a negociação pronta. O cliente, quando ele te encontra, ele não tem mais nada para fazer além de andar no carro e assinar o contrato. Esse é o primeiro ponto, tá? Só que para ele ter o desejo de fazer isso, né? Você tem exatamente que aumentar a qualidade do seu veículo, mostrar que, em comparação com todos os outros disponíveis no mercado, o seu é melhor. E, embutido nisso, ele vai perceber que o nível de atenção que você dá é maior. Energia, ontem eu estava estudando, né? E aí o cara falou o seguinte, que eu achei muito legal. Ele disse que energia é exatamente o quanto de dinheiro e tempo que você investe em alguma coisa. Olha só que legal.
E aí, quando você dá atenção para o seu cliente, ou seja, tempo para o seu cliente, e você acompanha ele, tirando as dúvidas, entendendo, você está se preparando para o próximo. Por quê? Aí eu vou dar um exemplo, né? Tem gente aqui que trabalha com carro prêmio. E aí o cara quer saber o que é um alerta de tráfego cruzado. Beleza? E aí você fala assim, caraca, alerta de tráfego cruzado, alerta de tráfego cruzado. O que é isso mesmo? E aí você estuda e aprende aquilo para passar para aquele cara. Qual que é o lado positivo? Todos os próximos que fizerem essa pergunta, você vai ter ela na ponta da língua. Entendeu? Então, o Luiz Alberto, na hora que ele fez esse contato com a cliente, o que foi mais interessante, o tempo todo ela tinha dúvidas sobre financiamento, dúvidas sobre maneira de compra, o que ela ia fazer. Aí, o que aconteceu? Ele foi matando tudo, o tempo todo. Quanto que é o financiamento? Ele passou. Porque, igual uma das coisas que a gente vai fazer e trabalhar aqui, é como enviar uma proposta. A gente vai pegar uma proposta do início até o final, vai digitar ela todinha, né? Em 3, 2 bancos, eu vou passar para a gente poder entender, para a gente ficar exatamente mais independente. Quanto menos o vendedor buscar o seu gerente, né? Que não é que o gerente é um problema. Pelo amor de Deus, hein, Rodrigo? Mas, assim, quanto mais autônomo o cliente, nós formos autônomos para tomar a decisão e tivermos clareza das regras, a gente vai ter a maior autonomia para mostrar para o cliente que existe um ponto final e somos nós. Pegou? Então, assim, o Luiz Alberto, durante toda a negociação dele que ele passou para mim, e ele foi dando a solução para o cliente, agendando e aumentando o desejo, sabe o que o cliente não fez? Discutiu de preço. Foi ou não foi, Luiz Alberto? Estou falando alguma mentira? Não, é verdade. Eu vou falar, eu vou me manifestar, é verdade, gente. Fala aí. Ele não veio discutir valor mesmo. E foi realmente um trabalho, assim, muito bem feito do Luiz. Isso aí. E essa questão do ser independente, é isso aí mesmo. Quanto mais independente, melhor, para, né, conseguir trazer essa confiança do cliente. O cliente, ele quer comprar, ele quer ter a sensação de que ele está comprando com o melhor vendedor, entendeu? Isso E aí. aí, ele tendo essa sensação que ele está comprando com um cara que é pica, que entende, que é bom, aí o negócio flui melhor, entendeu? Um dos pontos que eu quero que a gente comece a utilizar como linguagem. Eu sou especialista. Começa a utilizar isso. Começa a comunicar isso. Não, eu sou especialista. O Luiz Fernando sabe que ele é daqui, né? Ontem eu estava com a minha esposa. A gente estava... Onde a gente estava, amor? Tentando lembrar. Não sei, já lembrei. A gente estava no cartório, né? Ontem eu tive que sair da cidade para assinar um documento. E aí a gente chegou lá, o cara, você trabalha com o quê? Porque eu, de 2 em 2 anos, eu compro uma Hilux zero. Aí o que minha esposa disse para ele? Nós somos especializados em 0 quilômetro. E aí o cara falou, é mesmo? Então vou comprar com você. Por quê? Se você é um especialista, para que eu vou procurar outro lugar e outra pessoa? Pegaram? Então, assim, isso vai muito da nossa comunicação. Vai muito da nossa comunicação. E aqui, né, a gente tem pessoas aqui também que são de concessionária, e uma das coisas que eu quero trazer é que você tem que ter a tabela, você tem que ter uma forma, uma simulação, para que você não espere à toa um FNAI, ou a menina que passa a ficha não está aqui hoje. Você tem que aprender e ter domínio sobre cada um dos itens e todas as situações aí que você vai estar vivendo com o seu carro, ok? Com o seu cliente, né? Não pode esperar de jeito nenhum. E aí, voltando aqui para a gente poder ficar bem ligado, eu quero trazer uma estatística muito interessante aqui, conforme eu já passei do tempo do lead aí. Olha só, presta atenção aí nesse slide, tá? Tempo de atendimento esperado pelos brasileiros. Isso é tempo de resposta em cada canal. Olha só, quem aqui atende pelo WhatsApp? Essa é uma pergunta boba, né? Quem aqui atende pelo WhatsApp aqui, né? Aí, olha o tempo que o cliente espera que você retorne ele pelo WhatsApp. 1 minuto. 1 minuto.
Olha o tempo que ele espera ser retornado em até o número de pessoas, né? Então, assim, o cara manda mensagem que é a expectativa dele. Pum, vem de volta. Aí você vê nas redes sociais, né? Às vezes, o cara mandou mensagem lá no direct do Instagram, o outro mandou uma mensagem lá no Messenger do Facebook. O que ele está dizendo ali? Tem 14% das pessoas também esperam que seja rápido. Olha só, muito forte. E o mais interessante, o telefone. O telefone. E essa semana aí que passou, eu liguei para mentorado, que está aqui, né? Lembrando que o meu objetivo não é expor ninguém, mas liguei, chamou, não atende. Liguei de novo, chamou, não atende. Conselho de amigo, você está com a pessoa, você tem que ter presença, mas você pode mandar uma mensagem SMS, que isso você tem como programar no seu celular, ou fala, amigo, só um minutinho. Bom dia, tudo bem? Eu estou no atendimento, eu já te retorno, tá? Ok, pum, desliga e retorna mesmo. Mas assim, por quê? A expectativa do cliente é ser atendido. Então, assim, o que a gente fez na nossa empresa? Antes a gente deixava o telefone solto para que todo mundo atendesse no salão. E aí, sabe o que acontecia? Que chegava a ser até engraçado? Acontecia o passo ou repassa. Quem já viu essa brincadeira aí no SBT, né? Como tem 6 pessoas para atender, aí tocou, o Felipe atende. Tocou, a Angélica atende. Tocou, o Maxwell atende. Um espera o outro atender porque tem outra pessoa para fazer. Quando a gente centralizou em uma pessoa só para atender, o tempo de espera do cliente reduziu e a gente centralizou exatamente o atendimento. Então, por que eu quero trazer isso aqui para a gente? Porque, se você olhar ali, apps de mensagem, igual você está lendo na esquerda, até 5 minutos, olha para ter noção do peso disso. Deixa eu fazer a conta aqui. 23 mais 29% das pessoas, ou seja, 52% das pessoas, elas esperam ser atendidas em até 5 minutos. E aí vou mais. Em até 10 minutos, são 70% das pessoas. Tem noção do que você vai passar a fazer agora para você conseguir atender essa expectativa? E assim, volto a falar, fuja da mentira de que você precisa de mais lead. Grava isso, grava isso. Você tem que atender um lead com muita qualidade. Um lead com muita qualidade. Ontem eu estava numa empresa e aí eu percebi que o vendedor, eu cheguei, e aí, o que você está fazendo? Não, estou atendendo, tá, os clientes, não sei o quê. E aí, aquele cliente que estava para fechar aquele carro, o que aconteceu? Não, ele não quis comprar o carro por causa da cor. Não, beleza, mas aí qual carro que ele quer agora? Qual cor que ele quer? Qual que é o próximo passo que você vai dar? E aí ele falou, não, ele está querendo o carro tal. Eu falei, então, mas cadê o carro? Cadê a solução, né? E aí, às vezes, a gente não presta atenção nisso. Porque se você concorda comigo que aquela numeração ali, aquele tempo, ele reseta na hora que está faltando algum item para você devolver para a pessoa. Como assim, Luiz? O cliente não gostou porque o carro é branco. Ele quer o carro preto. Show? A partir de agora, você tem 10 minutos dentro do que ele espera para você retornar com um carro preto. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Pegou? Porque, assim, não tem sentido você falar com o cliente que ele tem que esperar e ele sentar em casa e ficar esperando. Nenhum, né? Quando você vai em qualquer... Eu dei o exemplo do restaurante, aí vamos colocar hoje as farmácias, pelo menos a Droga Raia, ela começou a fazer um trabalho de atendimento muito legal. Esses dias eu fui lá, aí cheguei para a menina e falei, quero tal remédio aqui. E aí ela virou para mim e disse, nessa daqui nós não temos. Mas eu acabei de olhar no meu sistema, encontrei aqui. Nós temos lá na unidade do aterrado. Que horas o senhor pode passar lá? Ou o senhor gostaria que eu trouxesse o remédio aqui para você pegar comigo na parte da tarde? Olha isso. Olha isso. E aí eu te falo, você já parou para pensar se o seu atendimento fosse dessa maneira? Ao invés de você simplesmente chegar para o seu cliente e dizer não, você dar uma solução num tempo hábil e rápido para ele e marcar um horário, um tempo para que você retorne e cumprir com o seu cliente. Já parou para pensar nisso? Então, por exemplo,
É igual ali, eu dei o exemplo falei com o Rodrigo aí, que eu até comentei com o Alexandre para ele participar, que a gente vai precisar dele aqui. Por quê? Você tem que ter um comprador ágil na sua empresa. Tem que ter. E aí, né? Pô, Luiz, eu sou vendedor, mas eu não tenho acesso ao comprador. Beleza. Você tem que trazer isso para o seu gerente, para o seu supervisor, para ele saber, né, dessas informações. Porque existem grandes grupos no Brasil e existem grupos que eles não se falam dentro das próprias filiais. Só que nós que somos imbatíveis, nós não podemos ser parados por itens que já acontecem há anos. Quem viu o Crudes percebeu isso, que o tempo todo, se você permanecer fazendo a mesma coisa, você está deixando um mundo para fora. E agora eu te falo, né, igual o Felipe, que é gerente, que está aqui com a gente também. Eu garanto que o que ele mais quer é um vendedor que aperta desesperado porque ele quer dar resultado. Ele quer um vendedor que tá juntamente com ele falando assim, amigo, você está demorando para me retornar. Eu quero entender o que eu posso fazer para que você encontre esse carro agora. Você tem que me dar prioridade. E aí eu pergunto, qual a sua meta de tempo de localização de um veículo? Já parou para pensar nisso? Em quanto tempo que você tem que dar retorno para o seu cliente sobre um determinado veículo que ele está buscando? Eu estou dando um exemplo quando você tem um ponto que você ofereceu todas as opções do cardápio e ele não achou interessante. Porque, primeiro, você vai valorizar o que você tem. Você vai migrar ele para um carro dentro que você tem, para atender ele de forma imediata. Agora, depois que vocês fizeram aquele contato ali e você identificou que realmente não... Né, teve uma época que, na loja, foi muito engraçado, né? Ou a gente tinha carro acima de 100 mil ou abaixo de 50. Aí o cara que queria um carro ali de 80, 90, 70 mil não tinha, né? Eu teve uma época também que a gente ficou sem carro barato. A gente só tinha carro acima de 60 mil e o cara não tinha como pagar. Então, né, estou colocando situações aí que nós já vivemos aqui. Então, o ponto principal é esse, você tem que ter essa clareza, porque não adianta você pegar um lead, o cara está te aguardando e você ir para o próximo. Grava isso. Se você ficar toda hora migrando de tarefa e não concluindo, o cliente que você já começou a atender vai comprar em outro lugar. Beleza? Como vocês já viram aí, até 70% das pessoas querem ser atendidas em até simplesmente 10 minutos. Então, corre para o atendimento. E aqui, ó, dos itens que a gente passou sobre vender, né? A gente já tinha passado por esse detalhe aqui. Vender o que está no cardápio, a gente já falou da última vez. Oferecer o que tem mais tempo de estoque primeiro, né? Não ver o 0 km como inimigo. Isso aqui a gente já passou na semana passada. Agora aqui, ó, essa aqui é a sacada para você ficar muito esperto, né? Conforme a gente falou na semana passada aí, exatamente de se vender o que está no cardápio e vender o que tem mais tempo de estoque primeiro. O primeiro ponto está aí. O maior vilão de uma loja de automóveis é ter um estoque imobilizado. Então, por isso, tem que vender o mais antigo primeiro. E agora, pensa comigo. Você tem lá 5 milhões, né? Não sei aí quem trabalha com estoque grande, 5 milhões, 2 milhões, é dinheiro a balde. E aí aparece uma oportunidade para você comprar aquele carro que um cliente seu tanto pediu e tanto queria ter recebido. Quem que já viveu isso aí? Que tinha um carro no jeito que você queria para o outro cliente, só que o que aconteceu? Cadê o dinheiro? Cadê a grana? Aí você está lá com aquele, né? Com aquele, vamos colocar aí, Nissan Tida, vermelho, com teto solar, né? Lá dentro. Só que aí o que você faz? Você não dá foco no Tida para vender e quando aparece alguém que você pode enquadrar uma proposta nele, você corre. Porque é um carro que você já rotulou ele como ruim. Só que se você não fizer negócio com esse carro, os negócios dos outros carros melhores que você não vai conseguir fazer mesmo. E às vezes o que precisa, né? E a gente fica em silêncio, né? Quem trabalha aí com um carro seminovo. Cara, às vezes precisa mudar a calota de um carro. Às vezes o carro ele tem algo diferente que você talvez tenha necessidade de tirar, né? Eu já vi gente aí colocando cada item em cada carro que, na verdade, mais espanta do que atrai. Carro muito personalizado. Tem gente que vem, às vezes, com um carro com as manchinhas, com umas marcas, e olha mesmo para o seu estoque.
Fala, Rodrigo. É bem verdade isso que você está falando, cara, porque a gente tinha um Fiat 500 branco com uma faixa preta, aquela tipo, cara, não vendia o carro, não vendia com aquela maldita faixa preta. Aí eu olhei pro Alexandre e falei, cara, essa faixa tá foda, não vai vender. Aí ele, vamos tirar. Mas a gente resistiu um tempo, cara. A gente resistiu um tempo, ficou ali até a gente se convencer. A gente já sabia desde o início, mas aí a gente sempre fica achando que tem um cliente que vai gostar, tá ligado? Mas não, 90% não queria a faixa. Então, tirou a faixa, vendeu o carro.